Fala galera, beleza? Galera, aula de hoje vamos trabalhar os conceitos de um assunto que ele é bem temido, tá? Muita gente muitas vezes deixa ele de lado, não gosta de estudar, tem uma grande dificuldade de compreensão deste conteúdo. Chama-se regência, tá certo? Vamos entender o seu conceito, vamos entender a estrutura, vamos entender para que serve a regência, onde vamos encontrar esta regência, tá? E para que a gente possa, na verdade, ter um entendimento disso, eu vou voltar a um pontozinho que eu vou batendo muito, né? A tecla que eu vou repetindo é o seguinte, galera, a gente segue uma sequência dentro da língua portuguesa, dentro da sua estrutura gramatical, certo? Começamos falando aí sobre a ortografia, sobre a formação dessa sílaba, processo de formação de palavras, todas as palavras da língua portuguesa, as classes gramaticais, permeamos aí todos esses caminhos, né? E percebemos que cada palavra tem a sua particularidade e sua importância, tá? É claro, algumas acabam tendo aí uma atenção maior porque elas aparecem com maior frequência, certo? Ou é o caso do verbo, do substantivo. Mas a gente não pode, em momento algum, achar que tal palavra ela não é importante para esse entendimento, tá certo? A gente começou a conectar essas palavras dentro das estruturas simples, lá na sintaxe, o período simples, e vimos todo esse processo, né, de encontrar esses elementos básicos, como sujeito, predicado, como estas palavras se relacionam, como essa estrutura começa a se formar, né? Todo esse processo. Hoje a gente chega na regência e também faz parte da sintaxe, né? Lembrando que fomos do período simples ao período composto, agora regência, certo? Só que, mais precisamente, além dessa reflexão e desse entendimento de tudo que, desse filmezinho, né, esse curta que a gente acabou de falar aqui sobre a nossa gramática, existem dois pontos bem importantes que a gente tem que ter, tá? Antes de começar a estudar esse assunto, que é referente a os tipos de predicado, tá? É importante colocar aqui a ideia de predicação, os tipos de predicado verbal, tá? É importantíssimo eu ter isso em mente. Lembrando que eu tenho o predicado, na verdade, os tipos de predicado: verbal, nominal e verbo nominal. É importantíssimo que eu dê atenção a isso, que eu relembre, tá? Eu tenho que estar afiado a isso para poder entender esse conteúdo da regência, certo? Um outro ponto, além do predicado, que é de fundamental importância para a compreensão do todo referente a este assunto, é quanto à transitividade. Transitividade. E galera, a gente já aprendeu que a transitividade aí, essa mudança, né? Essa viagem do conceito que sai do verbo, por não estar de maneira completa muitas vezes, e vai até o seu complemento. É quando o verbo precisa desse complemento para completar a sua ideia de sentido, o seu todo, tá certo? Toda informação, para que aquela fala, aquilo que está escrito, o leitor, o ouvinte consiga compreender, tá bom? Então aí a gente vai ver os tipos de verbo, os verbos que têm essa ideia de transitividade e também os intransitivos. Então tem o verbo intransitivo, o verbo transitivo direto, o verbo VTI e o verbo VTDI, tá?
O verbo intransitivo, aquele verbo que não precisa do complemento, porque ele por si só se basta, mas de suma importância eu entender que ele por si só se basta, mas eu posso ter um complemento. O verbo VTD existe a necessidade do complemento, sem auxílio de preposição. VTI, auxílio do complemento, com a presença, a necessidade do complemento, com o auxílio da preposição, melhor dizendo. E eu tenho o verbo VTDI. É quando o verbo precisa aí de dois complementos, tá? Um sem o auxílio da preposição e o outro com o auxílio da preposição. Então, galera, esses dois pontos aqui, tá? Quanto ao predicado, quanto à transitividade, são os pontos aí. Então, esses dois pontos, né? O predicado, quanto à transitividade, são os mais importantes. Eu tenho que ter um entendimento prévio, tá? Para a resolução das questões sobre regência, tá? Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai dividir isso aí em 3 momentos. No momento de hoje, a gente vai trabalhar esse conceito do que seja regência e os tipos de regência, tá? Para que serve? Entender esses termos específicos quanto a esta temática, quanto a este assunto. Nas próximas aulas, na sequência, a gente vai falar sobre a regência verbal, tá? E a regência nominal. E procurar entender, né, em meio a tudo isso aí, o que a banca mais nos cobra, tá? O que ela mais pede da gente, mais exige da gente, que a gente deve estar atento para toda e qualquer banca. Está certo assim? Vamos lá. Então vamos quanto ao conceito de regência. Quanto ao conceito de regência. Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Quando eu pensar em regência, a partir de agora vocês não vão esquecer mais. Existem aí 2 tipos de regência. Regência verbal e regência nominal. Tá certo assim? Regência verbal e regência nominal. Vamos lá. Primeira coisa é entender o que seria aí a tal regência. Relação de subordinação. Relação de subordinação. E aí, galera, a palavra subordinação tem um significado muito importante para a gente. A gente já viu isso desde o período composto, né? As orações subordinadas substantivas. A gente aprendeu lá que existe aí, entre esse período composto, entre as orações, uma relação de subordinação, em algumas delas. E essa subordinação é o mesmo que dependência, tá certo? Podem colocar aí, dependência. Subordinação é igual a dependência. Dependência entre quê? Entre termos, tá? Que a gente vai conhecer aqui nesta aula. Regência, relação de subordinação. Aí existe a regência verbal e a nominal. Quando eu pensar na verbal, o verbo é o centro, tá? E esse verbo, ele vai ter um nomezinho específico. Ele será termo regente. É muito importante isso aqui, tá? Termo regente. Nominal, eu tenho que pensar no nome, que também vai ser um termo regente. Beleza até aí? Então, regência, relação de subordinação entre termos, nesta oração aí, onde eu vou ter, quanto a tipos de regência, verbal e nominal, o verbo será um termo regente, o nome será um termo regente. Certo assim? E Hugo, para que serve? Para que serve a regência? Galera, coloquem aí.
ampliar a capacidade de expressão. A regência serve para ampliar a capacidade de expressão do falante, seja no campo oral, na fala, ou na escrita. Sobretudo, galera, na escrita, certo? Volto a apontar, bater na velha tecla de que tudo leva ao texto, certo? Estudamos a gramática para que possamos aprender a produzir um bom texto. E a regência está lá. E na fala, a gente tem, né, essa um pouco mais de liberdade, mas na escrita, eu não tenho a chance, a segunda chance, a chance de errar e poder retificar. Não, tem uma chance só. Então, é nesse aspecto aqui da escrita que a gente vai focar, é claro, já que a banca vai cobrar em cima disso. Tá certo assim? E nos atentar a alguns erros que cometemos no cotidiano, que a partir de hoje, a partir de agora, a gente não vai cometê-los mais. Certo? Então vamos lá. Regência serve para quê? Ampliar a capacidade de expressão na fala ou na escrita. Já aprendemos que existe uma relação de subordinação do termo regente com alguma coisa. O termo regente é o verbo e o nome. E qual seria o outro termo que vai surgir aí para completar essa relação? O complemento. O complemento. O complemento para o nome, o complemento para o verbo. O complemento passa a ser o nosso termo regido. O complemento passa a ser o nosso termo regido. Galera, mais uma vez, termo regente é aquele que manda nessa relação. Existem dois tipos de termo regente: o verbo e os nomes. Atenção aqui, né, para essa divisão, verbo e nomes. Lá na morfologia, nas nossas aulas, nós aprendemos que existem dois grandes grupos nas classes gramaticais: o grupo dos verbos e o grupo dos nomes. Não foi assim? A gente aprendeu que o verbo é a classe gramatical mais importante que nós temos, por conta da capacidade de flexão, né? E essa flexão, ela vai gerar diversas complexidades, né? Então, eu tenho que estar atento por conta disso. Ela acaba sendo utilizada constantemente e, por isso, é a classe gramatical aí mais importante. Essa variação, né? Que é imensa. Eu tenho os nomes. Eu tenho 9 classes gramaticais quando eu penso em nome. Mas quando eu pensar nos nomes, eu falei para vocês já há um bom tempo e vim ressaltando isso, que existem 3 nomes aí, os mais importantes. E o primeiro deles é o substantivo, galera. Tá? Então os nomes são substantivo, adjetivo e o advérbio. São os 3 nomes aí importantes nessa sequência, tá? Primeiro, segundo, terceiro. E aí você pode me perguntar mais uma vez o porquê dessa classificação enquanto primeiro, segundo, terceiro. Galera, primeiro, pela ocorrência, tá? O substantivo, galera, é a classe que dá nome a tudo. Se dá nome a tudo, eu tenho que entender. Se dá nome a tudo, eu tenho que entender que ela aparece sim com maior frequência, né? Eu tenho um adjetivo que vai qualificar esse nome e tenho um advérbio que vai apresentar circunstâncias para a gente, tá certo? Beleza. Então, são esses termos aí mandantes nessa relação. E eu tenho um complemento, tá? Esse complemento e completará o verbo e completará quem? O nome. É o meu termo regido, tá? E completar em que aspecto? Sentido. Completar no seu sentido, tá certo? Toda a estrutura, toda a relação, beleza?
E não podemos esquecer, quando falamos de regência, uma classe gramatical que eu já disse aos senhores que não tem função sintática nenhuma, mas ela está muito presente quando falamos na parte estrutural da língua portuguesa, quando falamos da produção do texto na língua portuguesa, a preposição, certo? Esse termo conector aí é de fundamental importância. Então, podem colocar aí enquanto observação, tá? A importância de quê? Da preposição. Da preposição. Essa preposição vai atuar na estrutura. Em seguida, ela vai atingir o campo semântico. Ela começa a aparecer no campo estrutural, tá? Ela está ali no campo estrutural, mas ela vai gerar um efeito semântico. E a regência serve para quê? Ampliar a nossa capacidade de expressão na fala ou na escrita. E o que possivelmente, utilizando a regência de maneira correta, o que a gente evita? A gente evita, por exemplo, erros como ambiguidade. Tá certo? A gente evita ambiguidade utilizando a preposição adequada, exigida pelo termo regente, e pode ser um verbo ou um nome. A gente vai ter uma precisão nessa escrita e na fala. Ou seja, a mensagem vai chegar muito mais clara para o nosso ouvinte ou para o nosso leitor. Certo? Então, este é o propósito da regência. Então, volto a dizer, não tem como entendermos este assunto sem viajar por todo esse processo da gramática. O ensino da morfologia, a estrutura dessa palavra, chegando no campo sintático, no seu período simples, no período composto, conhecendo os tipos de predicação, a transitividade do verbo. Por quê? Quando eu tenho, por exemplo, um determinado verbo, ele vai exigir a determinada transitividade, a presença ou não da preposição. E isso aí pode acarretar mudança no sentido. Tá? É muito comum esse tipo de erro, inclusive, na produção do texto dissertativo e argumentativo. O candidato, ele pensa em alguma coisa específica, com a razão, mas produz outra, gerando um efeito contrário de sentido, ou um sentido dúbio. Tá? Então, esse tipo de coisa, a gente vai se atentar com essa utilização dessa regência de maneira correta. Mas para isso também é preciso que eu conheça as preposições. Pelo menos as essenciais. A famosa dica acedepst. Por favor, senhores, isso é importante para que a gente tenha entendimento desse todo e possamos continuar, tá? Quanto à aula de regência verbal e a regência nominal. Tranquilo até aí? Beleza. Então vamos, ó. A regência verbal vai ter como termo regente o verbo e o seu complemento, tá? E a regência nominal vai ter como termo regente um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, tá? E que também vai ter um complemento e será o seu termo regido, que vai servir para quê? Completar o sentido desse nome. No caso do verbo, completar o sentido do verbo. Essa é a ideia de transitividade. Beleza? Sempre com essa relação de subordinação. Tranquilo até aí? Tá fácil, né? Então, ó, aula de hoje, a gente encerra aqui, tá? Esta aula, explicando aí, nós explicamos o conceito, explicamos os termos e os assuntos prévios que precisamos para termos domínio desse conteúdo. Na aula seguinte, e na sequência, a gente vai trabalhar a regência verbal com os principais verbos, beleza? Um forte abraço, até a próxima aula e bons estudos, guerreiro!